Força e honra, guerreiro! Iniciando os estudos, então, do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 1997. Esta é uma lei grande e de imenso desafio para todo concurseiro. Antes de qualquer coisa, já se inscreveu no canal? Ative as notificações e inscreva-se no canal para receber em primeira mão tudo que estamos gravando para a sua aprovação no concurso. Também compartilhe com todos e, se gostar, deixe o seu like. O que faremos aqui será um mero resumo. Você deve ler aprofundadamente cada item do texto de lei, pois são 341 artigos e não há como, em apenas alguns minutos, resumir todos os tópicos. Porém, aqui citaremos os tópicos mais relevantes. O Código de Trânsito Brasileiro, então, a Lei 9.503 de 1997. Como já disse, possui 341 artigos, 20 capítulos, além de 2 anexos, sendo um de conceitos e um manual de sinalização. Tornando a lei um desafio a ser superado, principalmente quando vem no edital apenas Código de Trânsito Brasileiro e não especifica quais as áreas que serão cobradas. Isso é mais um desafio para a vida difícil do concurseiro. E como esta é uma atribuição específica da Guarda Municipal, pode ter certeza que será cobrado pelo menos uma ou quem sabe até mais questões. Mas não se assuste, guerreiro. Você não precisa ser um doutor em trânsito para ser aprovado. Aliás, não precisa ser doutor em nada. Tem apenas que dominar um pouco de cada item do edital. E é isso que nós vamos fazer aqui, abordar os principais tópicos. Você tem que me prometer que depois vai pegar a lei e vai ler com maior atenção possível, pegando tudo aquilo que tem dúvida e postando aqui embaixo para que nós possamos sanar elas juntos. Já somos habilitados e por isso já temos um conhecimento superficial do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, não é o suficiente, pois as bancas aprofundam sempre um pouco além do que é senso comum, certo? Então, aquilo que nós aprendemos na autoescola não serve para responder questões de concurso. Até ajuda, mas não é o suficiente. Iniciamos, então, com as características gerais. O Código de Trânsito Brasileiro tem reflexos nas esferas penais e administrativas. Isso vai ficar evidente a partir da leitura dos artigos. O Estado e o município, então, podem legislar sobre trânsito? Não. Conforme o artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre transporte e trânsito através das leis federais, restando ao município apenas a regulamentação de características do trânsito local através de decretos e resoluções. Então, esta é uma competência exclusiva da União, aliás, privativa, certo? Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Mas afinal, o que é trânsito? Importante que nós saibamos, afinal estamos falando tanto do Código de Trânsito Brasileiro que é necessário que nós saibamos o conceito que é trazido logo pelo artigo 1º. Então, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este Código. O parágrafo 1º diz que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. E nós vamos, ao menos esses itens, identificá-los individualmente. Mas onde se aplica o Código de Trânsito Brasileiro? Nas vias terrestres abertas à circulação. Por exemplo, lá na propriedade particular do tio João, não, pois é particular e não público. Então, apenas nas vias terrestres abertas à circulação. Com a leitura do texto de lei vai ficar bem mais fácil de entender. E o que são as vias terrestres? Temos as vias urbanas, sendo elas ruas, avenidas, logradouros, caminhos e passagens, e temos as vias rurais, que são as estradas e rodovias. Agora nós podemos individualizá-las para melhor compreendê-las. Assim nós podemos identificar, fazendo apenas a comparação com aquilo que nós já temos conhecimento. As vias urbanas, conforme a descrição do artigo 60, se dividem em vias de trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. Bom, assim ainda não dá para entender muito bem. Vamos tentar individualizar um pouco mais. Para o caso de a questão não trazer a descrição, apenas o nome ou vice-versa. Então, temos primeiramente como descrição que são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias aéreas, aliás, as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. A alteração recente de competência municipal, esta última, possibilitando então a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro em estacionamentos de shoppings, isso dada as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, certo? Podendo então ser aplicado os Códigos de Trânsito Brasileiro em shoppings e em vagas destinadas a deficientes. Como diferenciar as vias urbanas? Bom, temos a via de trânsito rápido,
que é aquela que não tem semáforos e não tem cruzamentos, e onde a velocidade máxima é de 80 km por hora e mínima de 40. Então a questão pode trazer apenas a descrição ou o nome. Via arterial, que liga bairros, velocidade máxima de 60 e mínima de 30. Perceba que a mínima é sempre a metade da máxima. Essa é uma característica interessante para assimilação na hora da prova. Então até agora nós vimos a via de trânsito rápido e a via arterial, sendo que a trânsito rápido ela não tem semáforos. A via coletora permanece no mesmo bairro, velocidade máxima de 40 km por hora e mínima de 20. E a local é aquela rua simples, sem semáforo, a rua calma de bairro, com velocidade máxima de 30 km por hora e mínima de 15. E também temos as vias rurais. As vias rurais são estradas normalmente sem pavimento, com velocidade máxima de 60 km por hora e velocidade mínima de 30 km por hora, sempre a metade. Então, coletora dentro do mesmo bairro, ela não ultrapassa o bairro. A local é aquela rua simples onde normalmente se mora. E as vias rurais, estradas sem pavimento, com velocidade máxima de 60. Já a rodovia, ela tem pavimento. Lembrando que pavimento é apenas o asfalto em si. O pedregulho, aqueles outros tipos de asfaltos, eles não são considerados pavimento. Velocidade máxima de 110 km por hora para automóveis, caminhonetes e motos, 90 para ônibus e caminhões, 80 para demais veículos e sempre a mínima sendo a metade de cada velocidade. E aqui o código pode ser aplicado. Pode ser aplicado aos condutores e motoristas, passageiros, pedestres, veículos, sendo nacional ou estrangeiro, e também possuidores proprietários de imóveis. Você vai perceber em que casos e individualmente é aplicado em cada situação dessas aqui descrita. E quais são os objetivos do código? Um trânsito seguro, a defesa da vida, preservação da saúde, proteção ao meio ambiente, segurança, fluidez e conforto, além de educação para o trânsito. São esses os objetivos do Código de Trânsito, sendo o trânsito seguro o mais relevante deles. Temos na sequência que a segurança viária, ela criou status constitucional, ela está prevista lá no artigo 144, aquele mesmo que prevê as instituições de segurança pública. Ela prevê também a segurança viária. Também temos a composição do Sistema Nacional de Trânsito, que nós veremos agora e que é extremamente cobrado em prova. Primeiramente, o artigo 5º nos traz a definição do Sistema Nacional de Trânsito, que é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação de sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Além de objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, temos como estabelecer diretrizes de política nacional de trânsito, fixar mediante normas e procedimentos a padronização dos critérios técnicos, financeiros e administrativos e estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informação entre seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar a comunicação. No artigo 7º, temos a composição e a competência do Sistema Nacional de Trânsito. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos Estados e do Distrito Federal e as juntas administrativas de recursos e infrações, as JARI. Você percebe que a Guarda Municipal ela não consta nesse rol. Isso é porque é necessário que haja um processo de municipalização do trânsito para que haja incumbência de guardas municipais e agentes de trânsito municipais. Ficando claro neste momento que os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações, certo? Então, esse artigo 8º traz esta incumbência. Na sequência, você perceberá as características específicas relativas ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, este órgão que é o Ministério das Cidades. Tem a seguinte composição: um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, um representante do Ministério da Educação e do Desporto, um representante do Ministério do Exército, um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e um representante do Ministério dos Transportes. Além disso, temos outros representantes, trazidos como um representante do Ministério, o órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, um representante do Ministério da Saúde, um representante também do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Na
Na sequência, as competências do CONTRAN, estabelecer as normas regulamentadoras referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, criar câmaras temáticas, estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para funcionamento do CENTRAN e do CONTRADIF, que é do Distrito Federal, estabelecer as diretrizes do regimento das JARI e zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares. Temos também como estabelecer e normatizar procedimentos para aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação de legislação de trânsito, normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registro de licenciamento de veículos, aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização de trânsito e os dispositivos e equipamentos de trânsito, apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores na forma deste Código, lembrando que são as JARIs, avocar para análise de soluções processos e também dirimir outros tipos de conflito. Compete também ao Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Famoso CONTRADIF. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições, elaborar normas no âmbito das respectivas competências, responder a consultas relativas à aplicação de legislação e dos procedimentos normativos de trânsito, estimular e orientar a execução das campanhas educativas de trânsito, julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI e dos órgãos e entidades executivos estaduais. Mais uma vez, o texto de lei citando as JARI, você vai ver isso muitas vezes ao longo desta lei. Então, compete às JARI julgar os recursos interpostos pelos infratores, solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida, e também encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados. Compete à Polícia Rodoviária Federal. Perceba que esta competência ela se limita ao âmbito das rodovias e estradas federais, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, realizar o patrulhamento ostensivo, aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, efetuar o levantamento de localidades de acidentes de trânsito do serviço de atendimento, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança e assegurar a livre circulação nas rodovias federais. Além de compete aos órgãos e entidades executivas rodoviárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito da circunscrição, cumprir e fazer cumprir a legislação, planejar, projetar e regulamentar a operação de trânsito, coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e executar a fiscalização de trânsito, além de atuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas a que se aplicar. Então você percebe que em cada âmbito, em cada esfera, há as devidas competências meio que se repetem, porém em áreas diferentes. Trouxe aqui então um quadro do Sistema Nacional de Trânsito, com órgãos, circunscrições e competências. Então temos aqui órgãos federais, estaduais e municipais com competências normativas, executivas rodoviárias, fiscalizadores e recursais. Você vai pausar, vai tirar um print dessa tela e vai estudar por isso daqui. Assim que você ler o texto de lei, que você ver esta aula, ouvir esta aula, você vai entender com maior tranquilidade a que compete cada órgão. Então os CONTRANs, CENTRANs e conselhos municipais, os DENATRANs, os DETRANs e as JARIs, também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e os agentes municipais de trânsito ou, no caso, os guardas municipais. Todos previstos aqui neste quadro, que você consegue entender melhor em cada âmbito, em cada esfera. Importante diferenciar agente de trânsito da autoridade de trânsito. Agente é, por exemplo, o guarda municipal quando tem esta incumbência, certo? A autoridade é o órgão responsável. Então, quem aplica a pena é a autoridade. O agente apenas lava o auto de infração. Isso é um conceito interessante, porque a prova pode nos confundir com isso. Informando, por exemplo, que o agente de trânsito incumbe a aplicação da pena, sendo que a aplicação, no caso da pena, é a incumbência da autoridade. Importante você resolver questões de trânsito para que você pegue melhor, assim, como as bancas costumam pegar os concurseiros. Então, compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos municípios no âmbito da circunscrição. O artigo 24 traz as competências municipais. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, planejar, projetar, regulamentar e operacionalizar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, promover também o desenvolvimento da circulação e da segurança dos ciclistas, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, coletar dados estatísticos, estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. São diversas competências. Você deve ler atentamente, com calma, pausadamente, e compreender que as competências meio que se repetem. Há algumas competências exclusivas e algumas outras competências que elas são comuns
no caso, a todas as esferas. Então, por exemplo, executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência, fiscalizar, atuar a aplicação e as penalidades de medidas, implementar e manter e operar sistemas de estacionamento rotativo pago nas vias. E por uma questão de lógica, por uma associação, você compreende que, por exemplo, quem cuida das vias do estacionamento rotativo é o órgão municipal. Mas perceba aqui no texto de lei referências a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos. Também perceba que existe a competência de registrar e licenciar na forma de legislação veículos de tração e propulsão humana. Também conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana, articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos e vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação destes veículos. Então você percebe aqui algumas competências exclusivas. Trouxe aqui um resumo sobre as competências para fiscalização, sobre as vias rurais, órgãos federais, a PRF, por exemplo, sobre as vias urbanas, dividida entre os órgãos executivos de trânsito estadual e o órgão executivo de trânsito municipal. E aqui uma questão de prova, os municípios integram automaticamente o Sistema Nacional de Trânsito? Não, depende de um processo de municipalização. É necessário que os órgãos superiores, no caso, eles cedam parcela do seu poder de atuação para o município. Também trouxe uma outra dica, motorista para a carona descer as malas. Isso é parada ou estacionamento? Reflita um pouco. No caso, tudo que ultrapassa o tempo de descida ou embarque de um passageiro já é considerado estacionamento para fins de autuação de infração de trânsito. Isso é importante e é questão de prova também. Aqui trouxe a classificação dos veículos. Me desculpem, pois está bem escuro a tela, mas farei uma leitura e, se você puder, tire um print e faça uma cópia nos seus próprios rascunhos. Isso aqui é um mapa mental referente à classificação dos veículos, que são de tração, espécie e categoria. Os veículos de tração, temos a sigla Tafarel, na verdade o mnemônico, Tafarel, com PH, diferente do Tafarel da seleção aquele, agora entreguei minha idade. Tração animal, certo? TA, de tração animal. Propulsão humana, certo? O PH. Automotor, o A. O RE de reboque e semi-reboque e o EL de elétrico. A espécie, nós temos de passageiro, tração, coleção, competição, carga, especial e misto. Se você perceber, dá para formar esse mapa mental também. No misto temos o caminhão, utilitário e outros. No de carga temos caminhão, caminhonete, de carga, de mão e de carona. E no de passageiro nós temos o automóvel, o micro-ônibus, o ônibus, a bicicleta, o ciclomotor, o bonde e a charrete. Espero que você tenha conseguido entender e, se não entendeu, procure fazer o seu, retorne o vídeo se necessário, faça seu próprio mnemônico. É importante que você saiba as diferenças entre tração, espécie e categoria. Na sequência, também trouxe as diferenças entre a categoria, formando o mnemônico rapão. Se você não lembra o que é o rapão, é aquilo que você dava na escola, na hora do futebol, ou quando não gostava de alguém, passava o rapa logo. Referente à representação, espécie de categoria de veículo, aluguel, particular, aprendizagem e oficial, formando a sigla RAPão. Alguns usam o RAPA também, serve, mas eu prefiro o RAPão, fica uma só palavra. Agora que você tem esses conceitos iniciais sobre o Código de Trânsito Brasileiro, vai ficar muito mais fácil a interpretação da lei. Na sequência, irei gravar vídeos a respeito das medidas administrativas e também referentes aos crimes de trânsito, deixando você, no mínimo, afiado para a sua prova. Isso não vai isentar você de uma leitura mais aprofundada e de um estudo mais frequente do Código de Trânsito Brasileiro. Espero que você esteja gostando. Se gostar, deixe o seu like e compartilhe com todos que precisam ver esta lei antes da prova. Faça seus resumos e nunca desista dos seus sonhos. Força, guerreiro!